A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão conosco na Escola Bíblica Dominical. Hoje é uma grande satisfação estar trazendo para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica, iniciando aí uma nova série de lições. Estaremos estudando sobre as doutrinas bíblicas ou as bases da nossa fé. Utilizaremos esta revista aqui. Se os irmãos estiverem na sua casa, podem usá-la e acompanhar conosco os estudos da Escola Bíblica Dominical. Amém? Nós estaremos iniciando a partir desse mês a lição de número 1, a primeira lição, e vamos até a 17ª, com a contribuição também dos nossos irmãos que têm nos ajudado de uma forma toda especial, os irmãos aqui que nos têm suportado aqui na Escola Bíblica, o pastor Valdecir, a irmã Elba, o pastor Adriano, todos estes que têm nos ajudado com as lições, e que Deus abençoe a cada um deles, que eles continuem sendo cada vez mais aí abençoados por Deus dentro da palavra, para levar até nós, até os nossos corações aí, o que Deus tem para dizer para nós. Antes de nós iniciarmos a lição, gostaria de convidá-los para nós fazermos uma oração. Aquele que tiver a disponibilidade de meditar conosco nessas lições, então vamos orar, pedir para que o Espírito Santo abra o nosso coração, o nosso entendimento, porque a palavra, ela vem de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que te damos graça, por mais uma oportunidade rica e gloriosa de estar diante da Tua presença, Senhor, trazendo a palavra nesta lição da Escola Bíblica Dominical. Abençoa todos aqueles que estão neste momento conectados, Senhor Deus, com os seus aparelhos. Senhor Jesus, que o Senhor possa, ó Pai, por intermédio destas palavras, edificar o nosso coração, aumentar a nossa fé, e assim, Senhor, estarmos caminhando, fazendo a Tua vontade. Abençoa cada irmão, a cada irmã, que neste momento, ó Pai, dedicou um tempo para poder ouvir e meditar nas sagradas letras. Que o Teu Espírito Santo possa ser derramado sobre nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira lição vai falar sobre o que são doutrinas. E para isso eu convido os irmãos, que se tiver a sua Bíblia aí em mãos, abra comigo em 1 Timóteo, no capítulo de número 4. 1 Timóteo, capítulo 4, do primeiro versículo ao versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Versículo de número 6. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação.
Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persistes em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Versículo 15, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Amém. Sabe as palavras do apóstolo Paulo aqui para Timóteo, né, ali, o instruindo a respeito das doutrinas e do que haveria de vir no final dos tempos. Então, nessa lição de hoje, nós vamos aprender o que são doutrinas. E essas séries de estudos vão dizer para nós as bases da nossa fé. O termo doutrina aparece pela primeira vez no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2. Goteje a minha doutrina como chuva. Então, nesse versículo aparece aí a primeira menção da palavra doutrina. Os dicionários definem doutrina como sendo um conjunto de princípios que serve de base para um sistema religioso, político, filosófico, científico, etc. Então, doutrina, segundo o dicionário, é um conjunto de princípios, né? Um conjunto de normas, ou vamos dizer assim, é um conjunto de princípios mesmos, né? Que devem ser seguidos para que você chegue a um determinado objetivo. Agora, falando de doutrina do lado teológico, né, do lado religioso, doutrina é a formulação teológica que tenta porcionar uma declaração resumida dos ensinos das Escrituras sobre um tema teológico em particular. Ou seja, a doutrina é formada com o intuito de ser fiel às Escrituras e, ao mesmo tempo, dar atenção às tradições da igreja e aos padrões vigentes de pensamento. Então, para nós, doutrina, né, como a gente aprende doutrina bíblica, é aquela que tenta proporcionar uma declaração resumida dos ensinamentos da palavra. Então, a doutrina bíblica são ensinamentos, são princípios constantes na palavra de Deus. E nós vamos ver aqui que existem algumas confusões com relação a doutrinas e costumes, né? Usos e costumes. Porém, a lição ela vem esclarecer para nós estes pontos. Muitas doutrinas têm sido despejadas sobre a igreja atualmente, sobre a igreja contemporânea. E há por parte dos crentes uma verdadeira crise de conhecimento bíblico. Com isso, as portas se abrem para os modismos e para as heresias. Precisamos conhecer as Escrituras e os fundamentos dos ensinos que são ministrados no corpo de Cristo. Então, atualmente, nós vemos aí a igreja sendo alvejada por diversos pensamentos, ensinamentos, doutrinas e até mesmo heresias, modismos, e que muitas das vezes nós temos caído nessas doutrinas ou nesses ensinamentos que por diversas vezes não tem nada de bíblico, né? São modismos, são coisas modernas, né, como as pessoas falam, coisas contemporâneas que entram nas nossas igrejas, muitas das vezes,
e com aquela impressão de que a igreja está se modernizando. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que é modismo e aquilo que vai de encontro com a palavra de Deus. Então, tudo isso tem que ser passado pelo crivo da palavra de Deus. Se estiver de acordo com aquilo que está na Bíblia e os ensinamentos bíblicos, principalmente com as ordenanças de Jesus, nós com certeza vamos aceitar. Agora, se tiver alguma coisa que vem de encontro com a palavra, que contradiz a palavra ou os ensinamentos de Jesus, nós não devemos aceitar e nem acatar, porque são ventos de doutrinas, são heresias, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, que visam nos tirar da presença do Deus Altíssimo. O conhecimento da doutrina bíblica leva os cristãos a um crescimento saudável e propicia o desenvolvimento da igreja. No entanto, a doutrina incompatível com as Escrituras adoece o corpo de Cristo. Iniciaremos nossos estudos aprendendo que são doutrinas. Então, as doutrinas bíblicas, elas fortalecem o corpo de Cristo, que é a igreja. Enquanto que as doutrinas que nós vamos ver aqui, né, são diversos tipos de doutrinas humanas, doutrinas até mesmo demoníacas, que elas enfraquecem o corpo de Cristo, adoecem o corpo de Cristo e podem até, né, matar uma igreja. Então, nós devemos ter cuidado com as doutrinas desses últimos tempos. Nossas pressuposições. Quando falamos de doutrinas, né, nós devemos falar, né, dos nossos princípios, nas nossas crenças, naquilo que nós acreditamos. Então, nós temos aqui, né, vamos falar nesse primeiro tópico da lição, alguns princípios doutrinários, né, que estão enraizados ou incutidos na igreja cristã. Primeiro, cremos na existência de um Deus trino, é a doutrina da Trindade. Cremos na existência de um Deus trino, todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um em essência, porém trino em pessoa. Ou seja, nós cremos em um só Deus, manifesto em três pessoas. Cremos na soberania divina e em sua providência sobre todas as coisas. Deus é soberano e Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor é infinito em seu ser e atributos. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, santíssimo, cheio de amor e misericórdia, e ao mesmo tempo justo e terrível em seus juízos. Então nós cremos num Deus, né, num Deus trino, todo-poderoso, manifesto em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Também na soberania divina, né, Deus, ele é soberano, é a autoridade, vamos dizer assim, a autoridade máxima, né, no céu, na terra, embaixo da terra, acima dos céus. E ele é infinito, né, Deus não tem início nem fim. Ele é onipresente, está em todos os lugares, onipotente, ele tem todo o poder, e ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Então essa é a primeira doutrina, o nosso credo, né, que nós dizemos assim, que nós cremos na existência desse Deus todo-poderoso. O segundo tópico, cremos na inspiração verbal, na veracidade e na integridade da Escritura Sagrada. Ou seja, nós cremos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, mesmo sendo escrito por homens, né, várias passagens ali escritas por homens, mulheres, que citam ali várias histórias, né, do povo de Deus aqui na terra, mas nós cremos que a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Ali os escritores, muitos deles não se conheceram, viveram em épocas diferentes, em lugares diferentes, porém, ela não se contradiz. A Bíblia Sagrada é um livro, nós cremos, né, na autoridade na Bíblia e na inspiração que ela tem por parte de Deus, que inclui o Novo e o Antigo Testamento e que foi revelado, né, por Deus.
Cremos na suprema autoridade sobre assuntos de fé e de caráter cristão, razão porque deve ser crida, obedecida e recebida pelos homens como a declaração de Deus sobre todas as coisas necessárias para a vida e para a salvação. Ou seja, a Bíblia é o livro suficiente para nos trazer, né, a palavra e a mensagem de Deus aos homens. Hoje nós temos, né, vários autores, vários livros, pessoas de fé, né, homens de Deus que escrevem livros e têm a sua, né, a sua autoridade divina ali também, porém, eles não são, vamos dizer assim, superiores às Escrituras Sagradas. A Bíblia, nós cremos que ela tem, né, um caráter acima de todos os livros que foram escritos. A gente pode pegar todos os livros de filosofia, todos os livros, né, de conhecimentos da terra, científicos, mas pela nossa crença, pela doutrina que nós levamos, nós cremos que a Bíblia, por ela ser inspirada por Deus, ela é superior a todos os outros. Diferenças entre doutrina e costume. Esse é o próximo tópico que nós estaremos aqui meditando. Não devemos confundir doutrina com usos e costumes. Eles são diferentes. Doutrina é o que as Escrituras Sagradas, como um todo, nos ensinam acerca de um tópico específico. Então, doutrina é tudo aquilo que vem das Escrituras e nos ensinam sobre um tópico ou sobre um assunto específico. Isso é doutrina. Porém, usos e costumes referem-se à prática de uma pessoa ou de um grupo num determinado contexto histórico. Existem bons e maus costumes, mas a doutrina bíblica sempre conduz aos bons costumes. Ou seja, costumes, usos e costumes, ele varia dependendo da região, ele varia dependendo da época, ele varia dependendo do povo na qual ele está inserido, na sociedade na qual ele está inserido. Então, usos e costumes, eles são temporários, né? Então, eles, às vezes, uma época é mais forte, às vezes outra época é menos forte. Tem época que volta o costume, tem época que não tem mais esse costume, depois, né, um grupo aceita, outro grupo não aceita. Isso porque costumes são práticas, né? São, às vezes está ligado muito às tradições, né, às formalidades. Porém, doutrina, ela não muda. Doutrina, ela independe da época, do local, do grupo, ela independe dessas variáveis. Então, uma doutrina bíblica que está consolidada na palavra de Deus, independente de onde ela for ensinada, ela é a mesma. Então, nós cremos na doutrina dos apóstolos. Ou seja, aquela doutrina que há 2000 anos Jesus ali ensinou os seus discípulos, é essa doutrina que nós estamos carregando até os dias atuais. Ela não muda. Então, independente da onde ela foi passada, no caso lá no Oriente, né, ali para o povo ali de Israel, e depois foi difundida para todas as nações, passou pela Europa, passou pela Ásia, né, chegou aqui na América do Sul e hoje está aqui nas nossas mãos. E nós temos aprendido essas doutrinas, então elas não mudam. Agora, costumes, eles mudam dependendo da época, né? Se nós formos lá em Israel, nós vamos ver que o costume do povo israelense é diferente do costume do povo brasileiro, né? Até na forma de se vestir, na forma de falar, na forma de se portar, né? Até mesmo na forma de se manifestar, eles têm uma diferença. E isso também varia conforme a época. Se nós voltarmos aqui no Brasil, né, hoje as pessoas, né, têm um costume diferente daqueles que foram da década de 50, da década de 40, do começo do século, ou de tempos atrás. Se nós formos ver em matéria de
de vestimenta, até mesmo na forma de se falar, na forma de se portar. Aqueles que têm a curiosidade de pegar, né, alguns escritos antigos, né, a forma como as pessoas falavam, como escreviam, é totalmente diferente daquilo que a gente tem hoje. Então, as pessoas elas vão, né, vão cada vez mais passando o tempo, vão evoluindo, e os costumes também vão acompanhando. Mas as doutrinas, elas não mudam. É isso que é o importante, que a doutrina sagrada, aquilo que está na Bíblia, os ensinos bíblicos, eles não mudam. O que muda, né, é o povo, os costumes, as tradições, isso muda. Mas a doutrina bíblica, a nossa crença num Deus trino, né, um Deus único e verdadeiro, mas manifesto em 3 pessoas, isso não vai mudar. Né? Nós cremos nessa doutrina e também na autoridade da Bíblia, isso não muda, dependendo do tempo e da época. Veja as seguintes distinções entre doutrina e costumes. Quanto à origem, a doutrina é divina, ela vem de Deus. Os costumes surgem num determinado contexto histórico. Quanto ao alcance, a doutrina é geral. O costume, ele é local. Quanto ao tempo, a doutrina é imutável. O costume é temporário. Essas diferenças ressaltam os valores da doutrina para a igreja. Ela vai além dos usos e costumes locais e alcança toda a igreja. Nós vemos hoje, né, nos dias atuais, várias denominações, várias igrejas, cada uma tem o seu costume, cada um tem o seu uso, né? Nós não podemos confundir bons costumes com maus costumes, né? Então nós avaliamos que alguns costumes são bons, né? São bons e podem ser preservados, não tem por que não preservar os bons costumes, mas nós vemos que cada igreja tem uma adoção diferente, ou na maneira do povo se vestir, na maneira do povo se portar, né? Na maneira de fazer o louvor na igreja, na palavra, né? Tem toda uma diferença, né? Tem algumas igrejas que a palavra ela é praticamente durante quase todo o tempo do culto, né? Então eles cantam ali um louvor só e a palavra é praticamente todo o culto. Tem outras igrejas não, já fazem um louvor assim um pouco mais extenso, depois entra com a palavra, né? Dividindo o tempo ali, né? Então, não cabe nós julgar quem está certo e quem está errado, é um costume daquela igreja, é uma forma que ela tem de pregar ali o evangelho, de fazer ali acontecer, né, a sua mensagem, mas o que nós temos que prestar atenção é no conteúdo, né, se os louvores ali que são entoados realmente estão dentro da palavra, se aquilo que é pregado realmente está de acordo com a palavra de Deus, é isso que tem que ser julgado, porque doutrina não muda, doutrina não pode mudar. Agora, uso, costume, tradição, se faz congresso, se não faz congresso, se faz festa, se não faz festa, isso é cada um, cada grupo, cada povo tem a sua atribuição, né? A relevância da doutrina para a igreja. Basta um olhar para a história da igreja para que se possa compreender a relevância da doutrina. Já nas páginas do Novo Testamento, percebe-se a preocupação dos apóstolos no cuidado doutrinário. Vamos ver lá em Atos capítulo 2, versículo 42, algumas referências aqui, né, da palavra, do cuidado dos apóstolos com as doutrinas. Atos 2, 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, o povo ali estava perseverando nos ensinamentos que os apóstolos receberam de Jesus. E também na comunhão, né, no partir do pão, nas orações, estavam sempre ali juntos. Outra referência, Romanos 16, 17. Romanos, capítulo 16, versículo 17, diz assim: rogo-vos, irmãos,
que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Aqui o apóstolo estava dizendo aos irmãos lá, né, em Roma, que se eles notarem pessoas que estavam fazendo dissensões, né, escândalos ali a respeito da doutrina, que nós já bem pontuamos, né, doutrina são os ensinamentos bíblicos. Aqui o apóstolo diz assim, desviai-vos deles, né, desviai-vos deles. Não entre, né, nessa roda de escarnecedores, vamos dizer assim, né, quando as pessoas estão ali falando mal da palavra, falando mal das igrejas, né, ali até mesmo falando palavras que não são cabíveis, né, ali contra os servos de Deus, a palavra de Deus, desvia deles. Esse é o conselho do apóstolo, né, estão cometendo escândalos, dissensões, provocando brigas entre os irmãos, né, para que uns se discordem dos outros, para que haja divisão dentro da igreja. O apóstolo, né, já estava recomendando desde aquela época, desviai dessas pessoas. Quando você começar a ver um assunto diferente ali, pode ser até mesmo no meio familiar, ou até mesmo ali, né, onde você se reúne com seus amigos, ou até mesmo com parentes, né, você vê que a conversa está indo para outro lado, desvia. Fala, olha, dá licença, eu não sou muito a favor de ficar conversando sobre isso, de falar sobre isso aí, vocês me desculpem, né, eu vou me retirar aqui, olha, eu preciso sair, mas não fique, né, conivente com essas situações, né, às vezes a gente fica ali e concordando, né, fala mal do fulano, fala mal do pastor, fala mal da igreja, e você fica lá balançando a cabeça, é verdade, não, é isso aí mesmo, olha, isso aí acontece, desvia, isso que o apóstolo está dizendo, desvia dessas coisas, quando tem gente ali querendo provocar briga, dissensão, sai de perto. Esse é o conselho do apóstolo, né? A gente tem que seguir o conselho dos apóstolos. Depois das páginas do Novo Testamento, passando pelos pais da igreja, observando toda a história do cristianismo, percebemos que houve algumas discussões doutrinárias. Nós vemos também que ali, né, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo também teve uma discussão ali, e a Bíblia fala que foi uma discussão bem acalorada, né? Alguns geraram divisões, uma delas foi a reforma protestante. Então aqui a gente vai falar da reforma protestante. Mas a gente viu ali, né, se os irmãos acompanhar nas Sagradas Escrituras, né, Pedro, ele tinha uma crença que todos deveriam se circuncidar, né, tanto gentios como judeus, e o apóstolo Paulo não concordava com isso, né? E ali houve uma discussão entre eles, até que no concílio ali de Jerusalém, eles decidiram, nós não podemos impor para os gentios a mesma lei, né, que há para os judeus, né? Então hoje a gente, né, ali a gente tem essa esperança que nós somos salvos pela graça e não por cumprir a lei, né? E ali o apóstolo Pedro, ele pôde entender essa parte também, mas houve ali um consenso entre eles discutiam isso aí. Nesse ponto é justo, né, porque as pessoas que têm dúvidas, elas precisam, né, colocar a sua dúvida e ali os irmãos ajudarem com as dúvidas dos irmãos. E foi isso que aconteceu. Mas se nós acompanharmos na história da igreja, existem alguns rompimentos, como a liderada por Martim Lutero, né, que defendia a justificação pela fé, a salvação pela graça divina, o papel central das escrituras como regra de fé e a prática da vida cristã. Então ali Martim Lutero, né, em sua época, ele discordou com alguns ensinamentos, né, da igreja da qual ele pertencia na época, e ele ali, né, lendo a palavra, ele disse, não, nós somos salvos pela fé e não pelas obras, né, e a graça, ela é redentora, a graça é divina, redentora para todos os homens, não só para aqueles que têm, né, mais abastança, ou para aqueles que têm dinheiro para pagar lá um pedacinho do céu, né, que na época eles vendiam até pedacinho do céu. Então não é para todo mundo, né, não tem distinção. E ele foi muito perseguido por causa disso, né, foi tão perseguido que houve um rompimento, né, por isso que existiu aí a Reforma Protestante, daí o nome Reforma Protestante, que foi um protesto que Martim Lutero fez
ali na catedral com as suas teses, né, questionando alguns conceitos da época que ele discordava, né, e foi ali que surgiu esse rompimento por meio da reforma protestante. Em nossos dias existem outros temas gerando polêmicas e discussões teológicas, né? Então nós temos aí várias discussões teológicas, tem teólogo que pensa de um jeito, tem teólogo que pensa do outro, mas nós temos que nos agarrar à palavra de Deus, né? Naquilo que realmente a Bíblia nos ensina, e não em pensamentos e teorias de homens. Tipos de doutrinas. Existem pelo menos 3 formas de doutrinas. Se nós lemos na palavra de Deus, nós podemos observar que existem alguns tipos de doutrinas. Quais doutrinas são estas? Primeiro, a doutrina bíblica, que é sublime, admirável, pois conduz o homem de acordo com os preceitos divinos e revelados na Escritura. Mateus 7, 28. Se nós lemos lá em Mateus capítulo 7, versículo 28, nós vamos referenciar esta frase. Mateus 7, 28. Diz assim a palavra: Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Olha que bênção. Doutrina bíblica. Quando Jesus terminou de proferir o seu discurso ali, né, onde ele estava ali falando sobre, né, algumas parábolas, alguns princípios divinos, o que era o reino de Deus, as pessoas se maravilhavam. Por quê? Estava de acordo com a palavra de Deus. Jesus, né, é a palavra divina encarnada, né? O apóstolo João disse isso, né? Então, a doutrina bíblica, ela é edificante, ela é enriquecedora. A doutrina bíblica alegra o nosso coração e ela edifica a nossa vida. Temos a segunda doutrina, que é a doutrina humana. A doutrina humana invalida a doutrina bíblica, porque exalta a razão e a tradição, distanciando-se da essência da mensagem da cruz. Essa doutrina omite o valor das Escrituras Sagradas como regra de fé e prática. Então, existem as doutrinas humanas. O homem, por meio do seu conhecimento, por meio da ciência, né, ele tenta invalidar, né, a doutrina bíblica. Porém, nós temos notado que muitas vezes isso é o oposto, né? Quanto mais o homem descobre, quanto mais a tecnologia se aperfeiçoa, quanto mais o homem ele tenta entender, né, as coisas que antes eram, né, tão assim ocultas, mais nós vemos a grandeza de Deus na vida do homem, né? Tanto que nós vemos, né, se nós acompanharmos aí os noticiários, o homem está cada vez mais, né, explorando o espaço e mandando robô para Marte, e mandou lá, né, vários equipamentos. Pode ser que um dia venha uma pessoa, um humano pisar em Marte, né? E a partir desse planeta, eles estão começando a explorar também, né, mais o universo e uns limites, né, assim, tão extensos, tão infinitos. E muitas das vezes as pessoas ficam, né, até questionando a fé, questionando a palavra, mas eu vejo nisso a grandeza de Deus. Quanto mais o homem descobre que ele é pequeno perto do universo, mais eu exalto a grandeza e a soberania de Deus sobre a nossa vida, né? Então a doutrina humana, ela tenta invalidar a doutrina bíblica, trazendo ceticismo, né, para que nós não acreditamos mais na palavra, mas nós temos que sobrepor a doutrina bíblica à doutrina humana, porque assim como a palavra diz, nós somos salvos pela fé, nós não somos salvos pela razão, né? Não é o nosso intelecto, a nossa razão que vai nos levar para o céu, mas sim a nossa fé no sacrifício de Jesus Cristo e na obra redentora na cruz do Calvário. E a terceira doutrina é a doutrina demoníaca. Essa é a pior de todas, né?
Há demônios cuja atividade é espalhar o ensino maléfico, falso, errôneo e enganoso. João 8,44. João 8,44, nós vemos aqui, João 8,44. Diz assim a palavra: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a doutrina demoníaca, ela visa o quê? Espalhar mentira. É deixar as pessoas desassossegadas, é deixar as pessoas atemorizadas, é deixar as pessoas apavoradas, sem sentido, sem esperança. Isso são doutrinas demoníacas, doutrinas de demônios, porque aqui Jesus diz, né? Vós tendes por pai o diabo, né? Porque ele é o pai da mentira, ele é homicida desde o princípio. Então, quem que tenta matar a alma do homem, né? É o diabo, ele que tenta fazer, né, com que o homem não se salve. Então, a doutrina demoníaca, ela é perniciosa, e muitas das vezes as pessoas, né, até mesmo dentro, né, de nossas igrejas, dão lugar ao inimigo. E quando a pessoa ela dá brecha ao inimigo, ele começa a infiltrar, né, indecisões, começa a infiltrar mensagens que não vêm da parte de Deus, né, começa a influenciar de forma negativa, e essa pessoa começa a espalhar, né, essas mensagens errôneas, essas mensagens falsas, e assim as pessoas vão cada vez mais caindo nas garras do inimigo. Então nós devemos ter cuidado com aquelas doutrinas que, ao invés de edificar, são doutrinas que colocam a pessoa para baixo, inferioriza a pessoa, né, deixa ela com um sentimento de um ser inferior, né, que não serve para nada. Mas quando nós cremos na doutrina bíblica, em que Jesus fala, olha, mais vale, né, uma alma que se arrepende do que um mundo inteiro convertido num só tesouro, aí sim eu vejo a importância do homem para o nosso Deus. Então nada pode nos inferiorizar, nada pode nos deixar para baixo, porque Cristo pagou um preço muito caro por nós na cruz, que foi o seu próprio sangue, o seu sangue imaculado. Então não dê ouvidos a doutrinas de demônios, porque elas visam nos afastar da presença de Deus e aniquilar não só o corpo, mas também a alma. Devemos perseverar na doutrina sadia, que emerge da correta interpretação da palavra de Deus. Olha que interessante, da correta interpretação da palavra de Deus, submetendo-nos inteiramente àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então aqui um exemplo, né? As doutrinas cristãs. Podemos declarar a respeito das doutrinas. São imprescindíveis para a existência da igreja, por isso tem que ser essencialmente bíblica, tem que ter base bíblica. Existem para o fortalecimento da nossa fé e visam ao entendimento da fé cristã. Então, esses são os objetivos das doutrinas cristãs, né? Tem que ter um caráter bíblico, fortalecer a nossa fé e nos fazer entender a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe os nossos irmãos. Nós temos aqui, né, uma série de lições que nos ajudam a entender um pouquinho mais das bases da nossa fé, e hoje nós aprendemos sobre as doutrinas, né, as doutrinas bíblicas. Nós cremos que esse estudo ele poderia ter um tempo bem maior, uma discussão bem mais alongada e aprofundada, porém o tempo não nos permite. Mas nós cremos que chegará um tempo onde nós, né, estaremos reunidos novamente na casa do Senhor, onde nós poderemos, né, debater mais sobre as lições, perguntas e respostas, né, olhar no olho dos irmãos ali, ver quem está com dúvida, quem não está.
Mas enquanto nós estivermos nessas condições, né, de pandemia, nós estaremos aqui transmitindo a palavra por meio tecnológico, por meio da live, mas não tirando a eficácia da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Nós cremos que aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus, né, esses sim são abençoados pelo nosso Senhor, porque o Espírito é aquele que abre o nosso entendimento, o Espírito é aquele que fala nos nossos corações. Então, nesse momento, que o Espírito Santo possa falar melhor e com mais, né, avidez no coração de cada um de nós, para que possamos guardar a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja. Eu convido, né, os irmãos para mais uma vez nós estarmos orando e agradecendo a Deus por esses minutos em que nós passamos na presença dEle, meditando na palavra do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento te damos graças pela sua misericórdia e pelo seu amor infinito sobre nossas vidas. Te agradecemos por essa palavra rica e gloriosa e que teu Espírito Santo fale profundamente nos corações. Ah, meu Pai querido, louvado seja o teu nome, que a tua luz brilhe sobre nossas vidas e que possamos a cada dia nos fortalecer, ó Pai, nas doutrinas que o Senhor deixou para nós. Deus bendito, Deus salvador, o Senhor é aquele que protege as nossas vidas dos ventos de doutrinas e das doutrinas demoníacas, das doutrinas humanas, que o Senhor possa nos blindar e possa nos trazer a cada dia mais o fortalecimento e o enriquecimento da nossa alma mediante a Tua palavra, mediante o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Abençoe a cada irmão e a cada irmã que estiver conosco nestes momentos, ó Pai, meditando na Sua palavra, que o Senhor possa derramar uma bênção toda especial na vida dos nossos irmãos. Senhor, repreendendo todo mal, repreendendo toda enfermidade. Senhor, tirando todo obstáculo, todo laço, Senhor, neste momento nós intercedemos por nossos irmãos, de uma forma, ó Pai, que o Senhor possa agir poderosamente na vida de cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os nossos irmãos, continue conosco, semana que vem estaremos meditando na lição que fala sobre a doutrina da palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.